Bom dia a todos. Fazendo uma pequena recapitulação para darmos a sequência à aula de cordados. A partir dos peixes ósseos foram surgindo inúmeras derivações. Numa delas, derivaram peixes portadores de nadadeiras lobadas, nadadeiras mais musculares, que talvez possibilitassem esses animais apoiarem-se no fundo das águas dos rios, oceanos, e fazerem um pequeno rastejamento. Como representante vivo, temos ainda as latimérias, encontradas no Índico. São peixes relativamente grandes, carnudos, pesadões, que possuem essas nadadeiras. Porém, esses animais não são rastejantes, eles flutuam como peixes normais. Porém, são portadores dessas patas diferenciadas. Em vez de terem nadadeiras raiadas, possuem nadadeiras mais musculosas. Acreditamos que alguns dos seus ancestrais pudessem ter derivado e seguido a evolução nas beiras dos rios, nos mares rasos, rastejando nos fundos. Possivelmente, animais como esses teriam derivado mais para frente para outro grupo de peixes, portadores agora de duas bexigas natatórias e não apenas uma. As bexigas natatórias duplas, derivando também do tubo digestivo, de uma região que seria equivalente ao fundo da boca, da faringe, essas bexigas natatórias teriam passado a assumir uma segunda função, além da de flutuação, a de trocas gasosas. Possivelmente, esses peixes acabaram desenvolvendo, a partir dessas bexigas natatórias, pulmões. Não pulmões sofisticados e alveolares como o dos mamíferos, mas pulmões simples, como os dos anfíbios. Num primeiro momento mais carnudos, num segundo momento mais finos e delicados. Esses peixes provavelmente rastejavam em mares rasos, nas beiras dos rios, e nas épocas de secas de rios e das marés baixas podiam ficar aprisionados no fundo, aprisionados na lama do rio ou na areia da praia, e essas bexigas duplas possibilitariam uma respiração do ar. E temos até hoje alguns peixes assim, portadores dessas duplas bexigas. Temos até hoje peixes, né, com capacidade de respiração pelas suas bexigas natatórias. Possivelmente a partir desses peixes, com nadadeiras mais carnudas e bexigas natatórias duplas, começou a surgir uma estrutura mais semelhante a uma pata, e esses animais começaram aos poucos a caminhar nas beiras dos rios, passando para as margens úmidas, avançando, né, sobre o ambiente terrestre, a partir dos rios e não dos oceanos, ocupando o espaço florestado, sombreado, onde o dessecamento seria menor. Esse rastejamento passaria a ser aos poucos um caminhar, com a barriga mais próxima do solo, mais um caminhar, e aos poucos desse grupo passou a surgir aquilo que nós chamaremos de anfíbios, os primeiros tetrápodes. Portanto, a partir dos peixes teriam surgido os primeiros anfíbios, numa transição lenta e não automática ao longo de milhões de anos. Assim, a partir dos anfíbios teriam surgido os répteis, a partir dos répteis os dinossauros e mamíferos, e a partir de um grupo de dinossauros as aves. Portanto, muito provavelmente, a partir desses peixes de nadadeira mais carnuda, surgiram os tetrápodes, os animais com quatro patas, né? Os cordados, os vertebrados com quatro patas, onde o anfíbio, como já disse, seria o primeiro representante. Esses animais surgem nos rios e eles mantêm as características dos peixes, que é a fecundação dentro d'água. No caso dos tubarões, como foi dito, há uma fecundação interna e eles poderão colocar ovos, ou, no caso de alguns tubarões, o tubarãozinho nascer pronto dentro de um útero materno. Porém, não será um útero com placenta. Placenta é coisa de mamíferos, tá? Eles vão se desenvolver dentro de um útero, mas não haverá placenta. Mas como é que eles se desenvolvem? Esse tubarãozinho dentro do útero, ele terá uma bolsinha com reservas nutritivas e ele vai se desenvolver dentro do útero. Os peixes ósseos, eles normalmente colocam seus ovos, e os peixes poderão nascer prontos desses ovos, ter desenvolvimento direto, ou nascer incompletos, aí sofrer uma metamorfose, ter o desenvolvimento indireto, passar por uma fase larval.
Mas a larva do peixe já tem cara de peixe, não é como no caso dos insetos, né, de alguns insetos, onde a larva é radicalmente diferente do adulto, como é o caso dos insetos holometábolos, como, por exemplo, as borboletas e mariposas, né? Então, no caso dos peixes, poderá haver desenvolvimento direto ou indireto com larvas. No caso dos anfíbios, todos sabem que há a larva, há o girino. Portanto, os anfíbios são animais dependentes da água. E um cuidado, por favor. Falar que o animal tem desenvolvimento larval não significa dizer que ele é dependente da água. As borboletas têm larvas, só que são larvas terrestres. É que a maioria dos animais que possui fase larval, essa fase larval é aquática. Mas entenda, nem sempre larvas são aquáticas. No caso dos anfíbios, sim, as suas larvas são aquáticas. Os anfíbios, portanto, terão fecundação externa e não interna. A fecundação externa dependerá do ambiente aquático para que o espermatozoide encontre o óvulo. Feita a fecundação, vai se desenvolver um zigoto que vai agora passar pelas fases embrionárias de desenvolvimento dentro de um ovo com uma fina membrana, mas não uma casca protetora como é a dos répteis e das aves. Essa fina membrana, ela torna esse animal sujeito ao dessecamento. Logo, ele precisa pôr os seus ovos num ambiente úmido, num ambiente, em geral, aquático. Apesar de alguns anfíbios fazerem bolhas úmidas e envolver os seus ovos, tá? Mas em geral aquático. Algumas pererequinhas, elas conseguem fazer com que as folhas das árvores sejam dobradas, e elas produzem um muco, e essas folhas formam um cálice. Com a água da chuva, essa folha acumula água e eles colocam os seus ovos dentro dessas folhas dobradas com água armazenada. Alguns aproveitam as bromélias, né, que são aquelas plantas que formam coroas, né, como a família do abacaxi forma coroas, e nessas coroas acumula bastante água, alguns anfíbiozinhos colocam seus ovos lá. Então não necessariamente o anfíbio coloca os seus ovos na lagoa ou num rio, né, um rio de águas lentas. Muitas vezes ele pode aproveitar, né, esses pontos da natureza, da floresta, que acumulam água para colocar seus ovos. O fato é que essa larva que sai do ovo é uma larva aquática, ela tem que sofrer uma metamorfose, logo os anfíbios têm um desenvolvimento indireto. E o curioso da larva dos anfíbios é que ela possui brânquias, a respiração é branquial, ela excreta amônia e, portanto, exige bastante água para sua eliminação. Então, os anfíbios, eles têm uma característica que é a pele não ser impermeabilizada e, portanto, eles desidratam. Eles têm fecundação externa, portanto, precisam de água para que a fecundação ocorra. O ovo fica dentro da água, portanto, tem que ter água para que ele não resseque e morra. A larva é aquática, ela tem uma cauda nadadora e respiração branquial. E, além disso, produz como excreta amônia. Quer dizer, toda essa fase inicial da vida do anfíbio é aquática. Porém, feita a metamorfose, ele desenvolve patas e começa a se afastar da água para o ambiente terrestre. As suas brânquias serão substituídas por pulmões não muito desenvolvidos. Pulmões que estarão ligados ao sistema circulatório, mas de superfície pequena e, portanto, não muito aptos a realizar trocas gasosas. A consequência é que eles ainda dependerão de uma respiração cutânea, que não existia nos peixes, mas nos anfíbios isso estará presente. Alguns anfíbios, com pulmões um pouco mais desenvolvidos, nesses a respiração cutânea é menos importante. Em outros, a respiração cutânea é a principal responsável pela oxigenação do corpo. Isso faz com que anfíbios tenham a sua pele muito sujeita a contaminações do meio. Logo, poluentes podem afetar demais peixes e anfíbios. No caso dos peixes, porque eles estão ingerindo aquela água o tempo inteiro e aquela água contaminada passando pelas suas brânquias. No caso dos anfíbios, porque está contaminando a sua pele, que é permeável, e toxinas, portanto, poderão ser absorvidas. Os anfíbios, quando fazem a transição para o meio terrestre, eles têm uma alteração na sua fisiologia. Seu fígado já está mais desenvolvido e eles agora começam a transformar a amônia em ureia. Ao final da transição, a porcentagem de amônia será bem diminuta e a porcentagem de ureia será bem maior. Com isso, ele pode se afastar do ambiente aquático por mais tempo. Porém, se ele ficar exposto ao ar seco por muito tempo, ele morrerá desidratado e, portanto, ele não pode ter esse afastamento. Na época do inverno, como nós estamos vivendo agora, é uma época mais seca, ontem choveu, mas o inverno normalmente é mais seco. Nesse período, os anfíbios desaparecem. O que eles fazem?
cavam buracos e se enterram no meio da folhagem, naquela terra úmida, naquele solo úmido, e aquela umidade é suficiente para manter a sua pele úmida por mais tempo. E, portanto, eles conseguem sobreviver a períodos secos. Agora, se o período de seca for muito prolongado, né, aí o organismo dele pode não resistir e ressecar a ponto de morrer. Quando a seca é tão prolongada a ponto dos rios secarem, aí o processo reprodutivo todo cessa, o ciclo reprodutivo cessa e muitas espécies de anfíbios acabam sendo perdidas por conta de secas prolongadas. Na Austrália, por exemplo, em algumas regiões, vários anfíbios desapareceram porque eles estão passando por um período de seca muito prolongado, né? Fugiu do padrão normal de secas. Então, os anfíbios, eles estão nessa transição do meio aquático para o terrestre. Eles não conquistam totalmente o meio terrestre porque sua pele é permeável e a sua reprodução depende do meio aquático. Mas eles já têm condições de respirar no meio terrestre por conta do seu pulmão. E eles produzem muito muco na pele que a mantém úmida e, portanto, a respiração cutânea é possibilitada. Aliás, uma das características dos anfíbios é a presença de glândulas diversas. Em geral, glândulas de muco, todos eles têm. Às vezes a glândula é de veneno. No caso dos sapos, a glândula de veneno fica na região da cabeça. No caso de algumas pererecas, essa glândula de veneno está espalhada por toda a superfície do corpo. E alguns dos venenos mais potentes que existem são de pererecas, são venenos de anfíbios, que poderão ter 4 patas iguais ou 4 patas com tamanhos diferentes. Quando os anfíbios têm 4 patas distintas, as duas de trás maiores, mais fortes, e as da frente menores, esses serão os sapos, as rãs e as pererecas. Eles não têm cauda, anuro, são os anfíbios anuros, sem cauda. A diferença do sapo para a rã para a perereca é que o sapo ele é mais caminhador. A rã tem membrana entre os dedos e é nadadora. A perereca tem ventosas, ela consegue subir nas árvores, subir pelas paredes. Tá? Os anfíbios com cauda são chamados urodelos, cauda, são as salamandras. Lembram muito répteis, só que não tem escamas revestindo a pele. Outra característica, os répteis têm dente, anfíbio não tem dente. Ele tem maxilar, ele consegue segurar a sua presa. Ele tem uma língua protrátil que ele projeta, pega a presa e traz para a boca. Ele consegue mastigar, só que não há dentes. Répteis têm dentes. Então, duas características marcantes visual entre eles: réptil tem dente e anfíbio não. Réptil tem escama ou placas no corpo, anfíbios não possuem. Répteis não respiram pela pele, anfíbios respiram. E, portanto, os anfíbios estão nessa transição para o meio terrestre. Por estarem na transição, tentando essa conquista, eles são muito cobrados em vestibulares. Os répteis fazem a conquista do meio terrestre, os anfíbios não. Agora, há um grupo de anfíbios que não possui patas, são anfíbios ápodes. Eles são compridos e não têm patas, lembram cobras. Eu posso vê-los e confundi-los com cobras. Mas não são. E por que não são cobras? A resposta é simples. As cobras têm dentes, os anfíbios não têm. Cobras têm escamas, anfíbios não têm. Tá? Esses anfíbios, eles geralmente vivem próximos a lagos e a rios, fazem buracos e vivem subterrâneos. Tem uma vida subterrânea cavando galerias, como se fossem grandes minhocas. Então por que não são minhocas? Minhoca é invertebrada. Aqueles animais são vertebrados. São chamados giminofionas. Giminofionas seriam cobras nuas. Fiona, cobra, né? Ofídio. Gimno, nu, cobras nuas, porque não têm escamas. E normalmente, como vivem em galerias, também não têm olhos. Não vai dizer que por viver no escuro perderam os olhos, não é isso. Por não terem olhos é que eles cavalam galerias para se esconder dos seus predadores. E comem invertebrados que estão no solo. Tá? Então, os anfíbios são um grupo bastante diverso. Você tem os sapos, rãs e pererecas que não têm cauda, você tem as salamandras que possuem cauda e patas com o mesmo tamanho, e no caso dos giminofionas, popularmente chamados de cecílias, esses daí parecem cobras, mas não são, não têm dentes nem escama.
Está certo? Aí uma curiosidade, quando eles produzem seus ovos, como esses animaizinhos não ficam na lagoa, eles não têm fase larval, aí eles nascem prontos dos ovos, é um caso de desenvolvimento direto em anfíbios. É incrível como as pessoas têm medo de sapos. Sapos não fazem nada, são bichos mansos, importantes, porque ajudam a controlar mosquitos. Houve uma vez no Japão, parece que estava havendo uma praga de insetos, eu não sei se mosquitos ou o que era, e levaram sapos brasileiros para o Japão para tentar combater essa praga de insetos. Só que aí surgiu um problema. Controlada a praga, os sapos se tornaram pragas. Esse é um problema do controle biológico, que é quando você usa uma espécie para combater outra. Porque aquela espécie que você introduziu para combater outra pode se tornar uma praga. E por que os sapos se tornaram uma praga? Porque muitos animais domésticos e outros animais selvagens, lá do Japão, estavam acostumados a comer anfíbios não venenosos. Só que o sapo-boi brasileiro tem uma glândula de veneno aqui na região da cabeça, e esse veneno foi potencialmente letal para aqueles animais. E aí houve um estrago. Tá? Então é o seguinte, as glândulas de veneno presentes nos sapos não espirram veneno. Elas não são ativas, elas são passivas. O animal tem a glândula. Quando uma cobra, por exemplo, vai comer o sapo, ela o estrangula e o veneno sai. O gosto é insuportável. Venenos, em geral, têm gostos insuportáveis. Aí a cobra o solta. Ou então, aquele veneno pode até mesmo matá-la. Então, esses animais possuem o veneno. No caso das pererecas, o veneno está em toda a superfície do corpo. Existem pererequinhas bonitinhas, pequenininhas, maravilhosas, com coloridos fantásticos. Porém, se você for tocá-las, poderá, de repente, distraído, trazer a mão à boca e morrer envenenado com esse veneno. Tá? Ele é muito potente, mesmo em quantidades diminutas. Alguns índios usam esses sapinhos para caça. Eles pegam as pontas das flechas, lambuzam na pele daqueles sapos e aí flecham os animais. Flecham as aves, por exemplo. Mas por onde a flecha passa, aquela musculatura toda é jogada fora, porque eles poderão se envenenar se forem comê-los. Portanto, os anfíbios são animais extremamente curiosos e estão nessa transição para o meio terrestre. Por isso, eles são muito cobrados em vestibulares. Por isso, eles são comparados dentro do reino vegetal com as briófitas. Costuma-se falar por que as briófitas seriam considerados os anfíbios do reino vegetal. Eu prefiro mudar, porque os anfíbios seriam considerados as briófitas do reino animal. Por quê? Porque as briófitas surgiram no ambiente terrestre antes dos anfíbios. Mas o que briófitas, musgos e anfíbios possuem em comum? Justamente a superfície do corpo permeável, o que os coloca em risco de desidratação no meio terrestre, que é predominantemente seco. Segundo, a reprodução de ambos ocorre nas águas. Eles têm gametas flagelados que devem nadar para fecundar. Só que aí eu farei um parênteses. No caso dos anfíbios, a fêmea solta os gametas, o macho solta os gametas ao mesmo tempo e a fecundação é fora do corpo da mãe, uma fecundação externa. No caso das briófitas, elas crescem lado a lado, um musguinho macho e fêmea estão coladinhos. Quando o gameta masculino é lançado, ele fecundará o feminino dentro do musguinho fêmea. Logo, o musgo fêmea fica grávido e em cima dele crescerá o esporófito. Então eu teria um gametófito e o filhote esporófito crescendo em cima da mãe. Essa é uma das grandes conquistas dos vegetais terrestres. A gravidez. As fêmeas ficam grávidas, isso começa nos musgos e vai até as angiospermas. No caso dos anfíbios, as fêmeas não ficam grávidas. Elas têm que ter um ambiente úmido para depositar os ovos, o macho fecunda e o embrião se desenvolve naquelas águas. Agora, a vida no meio terrestre vai ser conquistada quando? Quando todos esses problemas dos anfíbios forem superados. Vai surgir um grupo de animais que desenvolverá pulmões mais eficientes. Em vez do pulmão ser apenas um saco, esse pulmão tem dobras internas, o que aumenta a superfície de trocas gasosas. Quando isso ocorre, a respiração pulmonar passa a compensar a respiração cutânea.
Num segundo momento, surge uma mutação que traz escamas revestindo a pele, ou placas dérmicas revestindo a pele. Com isso, o animal perderá a capacidade de respiração cutânea. Esses animais não foram extintos porque a respiração pulmonar veio antes. Primeiro, uma mutação trouxe as trocas gasosas mais eficientes do pulmão. E num segundo momento é que veio a impermeabilização da pele. Então esse animal agora começa a fazer a transição para um meio terrestre e pode ficar mais tempo fora d'água. Num segundo momento, quer dizer, num terceiro momento, ou talvez até antes desses dois, ele começou a produzir um ovo aos morcegos passando. Ele começou a produzir um ovo com casca. Então, é aquele animalzinho do anfíbio, aquele filhote que vivia dentro da lagoa e dependia da lagoa, porque a fina membrana que envolvia o ovo era permeável, agora existe uma casca quase impermeável. Ela não permite perda de água, porque ela é formada por carbonato de cálcio. O carbonato de cálcio não é bem solúvel em água, então ele não dificulta a perda de água. Mas esse ovo tem poros que permitem trocas gasosas. Portanto, agora o embrião se desenvolve dentro de um ovo com casca, e essa casca tem perfurações que permitirão a respiração do animalzinho que está lá dentro, do réptilzinho que está lá dentro. Não importa que réptil seja esse. Se vai ser uma cobra, se vai ser um lagarto, não importa, ele tem condições de respirar. Só que tem mais coisas. O ovo do réptil, ele não tem apenas perfurações que permitem trocas gasosas e impedem a saída de água. O ovo do réptil tem anexos do embrião que permitirão que ele viva lá dentro. Um dos anexos vai fazer com que o embrião projete uma pele, por assim dizer, que vai entrar em contato com a casca do ovo. Aí sim o oxigênio é pego por essa pele e agora ele flui para o resto do corpo do animal. Então a troca gasosa vai ser garantida por essa pele chamada corion. É um anexo do corpo do embrião que cola na casca, permitindo trocas gasosas. Dentro desse ovo haverá um outro anexo do embrião chamado amnion. Esse anexo conterá água, aquela água que está presente na clara, que é gelatinosa, aquela água ficará estocada dentro do amnion e esse animal terá água para desenvolver-se dentro desse ovo, não dependendo mais da água do meio externo. Lá dentro haverá uma estrutura chamada saco vitelínico, que já está presente em peixes, por exemplo, e essa estrutura é uma bolsinha que contém alimentos para o animal crescer. E por último, conforme ele cresce dentro do ovo, esse saco vitelínico vai atrofiando, já que as reservas alimentares estão sendo consumidas. Porém, agora ele começa a produzir excretas, um outro saquinho vai se desenvolvendo. Enquanto o saco vitelínico atrofia, porque as reservas estão sendo consumidas, um outro começa a crescer um pouquinho, armazenando a excreta nitrogenada. Essa excreta nitrogenada, óbvio, não pode ser a amônia, muito tóxica. Mas também não pode ser a ureia, que não é tão tóxica quanto a amônia, porém é tóxica para um animal que vai crescer dentro de um ovo lacrado. A urina produzida não é líquida, ela é pastosa, quase sólida. É o ácido úrico, que apesar do termo ácido, ele não é um ácido agressivo. Ele é pastoso, ele é pouco reativo, ele é menos tóxico. Quando o embriãozinho já não é mais um embrião, já é o animalzinho pronto, quando ele sair de dentro do ovo, essa bolsinha com excretas é abandonada, ela fica. E onde ela se desenvolve? Na mesma região onde você teria o seu umbigo. Tá? Ela fica no ovo e ele vai embora viver a vida dele. Então ele conseguiu se desenvolver independente da água do meio. Essa foi o grande lance, essa foi a grande conquista do meio terrestre. Quem já tinha conseguido conquistar o meio terrestre? Alguns artrópodes, como os miriápodes, os insetos, os aracnídeos, que possuem também ovos revestidos por casca, mas no caso dos artrópodes, uma casca de quitina. No caso dos répteis, uma casca feita de carbonato de cálcio. Então veio a transição e os anfíbios mutantes, por assim dizer, são os répteis. Os répteis agora lançam-se no meio terrestre e conseguem explorá-lo com o máximo de eficiência, sem competição com ninguém, porque os anfíbios estavam restritos à beira dos rios e lagos, em cima de algumas árvores onde tem a umidade, no meio de uma floresta úmida. Os répteis são tão econômicos quanto a perda de água, perdem tão pouca água que conseguiram lançar-se nos desertos, um ambiente praticamente impossível para os anfíbios. Eles se lançam nos desertos, vão ocupando os ecossistemas e agora o planeta passa a ser dele, o meio terrestre passa a ser desse grupo dos répteis.
Os répteis vão dominar o planeta junto com os aracnídeos, junto com os insetos e os miriápodes. E muitos desses invertebrados servirão de alimento para esses répteis que agora estão se espalhando pelo planeta. Planeta que já estava ocupado por pteridófitas, por gimnospermas e angiospermas. E agora eles vão comer também sementes, vão comer frutos e vão agora, durante milhões de anos, dominar a superfície da Terra. Dentre os répteis, nós temos o representante mais significativo, que seriam os lagartos. Nós temos répteis ápodes, sem patas. No caso, as cobras de vários tipos. Nós temos também, dentre os répteis, os quelônios, né, que são os jabutis, as tartarugas, e eu tenho a visita de um quelônio aqui. Eu lhes apresento Tatá. Esse sujeito simpático aqui encontra-se na família há uns 80 anos. Quando eu nasci, ele já estava em casa. Esse aqui é um jabuti macho. Como é que eu sei que ele é macho? Porque na sua região ventral existe uma concavidade que ele usa para montar na fêmea. Quando nós tivermos tartarugas marinhas, elas estão nadando, elas não têm que ter esse encaixe necessário, porque uma tartaruga marinha pode encostar na outra nadando mesmo. Então, no caso das marinhas, o casco na parte de baixo é plana. Nos terrestres, eles têm que montar na fêmea, tá? E essa concavidade ajuda, tá, no ambiente terrestre, onde um pode estar andando e o outro fica parado. No ambiente aquático, os dois vão seguindo juntos, não é necessário. No terrestre, é necessário. Então aqui, Tatá, um cara extremamente simpático. Os répteis são pecilotermos, ou heterotermos, ou ectotermos, assim como todos os outros animais que nós já vimos. E o que significa isso? Significa que a temperatura do corpo deles é a temperatura do meio. Tatá, pode passear. A temperatura do corpo deles é a temperatura do meio. Se o dia está frio, a temperatura do corpo cai e o metabolismo é reduzido. Se o dia está quente, a temperatura do corpo eleva e eles ficam mais ativos. Agora está escurecendo, mas ele estava caminhando, porque hoje o dia está menos frio do que ontem. Então a temperatura do corpo foi elevada e ele saiu à procura de comida. Nos dias muito frios, o metabolismo cai e ele vai ficar dormente. Se algum dia você quiser ir ao Butantã ver cobras, escolha um dia quente. Num dia frio, as cobras estarão dormentes, estarão latentes. Num dia quente, elas estarão mais ativas. Agora, se você quiser ir no Butantã mesmo no inverno, não tem problema, porque eles têm lá uma área fechada, e nessa área fechada ela estará aclimatada, e com a temperatura ideal, os répteis começam a se mexer, as cobras vão estar se mexendo, os lagartos vão estar se mexendo. Se a temperatura cair, eles entram em dormência. Com a temperatura adequada, eles vão se mover. Então, o que é um organismo pecilotermo, ou ectotermo, ou heterotermo? É aquele cuja temperatura varia de acordo com o meio externo. Temperaturas altas, o metabolismo é erguido e eles entram em atividade. Temperaturas baixas, o metabolismo cai e eles cessam a sua atividade. Isso por quê? Porque o metabolismo depende das proteínas, e as proteínas que fazem o nosso corpo trabalhar com eficiência são as enzimas. E as enzimas, como toda proteína, possuem temperaturas ótimas, onde o seu funcionamento é ideal. Em temperaturas ineficientes, em temperaturas que não sejam ideais, as enzimas reduzem a sua atividade e o metabolismo cai. Vocês e as aves são homeotermos, mamíferos e aves, e aqui eu tenho um mamífero. Opa! Olha aqui um mamífero. Tá? Mamíferos e aves possuem o sangue permanentemente quente, quer dizer, o corpo permanente quente, por isso são chamados de homeotermos, a temperatura é homogênea, ou endotermos, porque essa temperatura elevada é promovida pelo metabolismo interno, endotermos. Eles estão permanentemente ativos, o ano inteiro os mamíferos estão ativos, o ano inteiro as aves estão ativas, não importa se é primavera, verão, outono ou inverno. Quando o inverno é muito prolongado, alguns homeotermos podem entrar em hibernação, mas o motivo não é apenas a queda da temperatura, mas é a carência de alimento, falta de alimento. O organismo não entra em hibernação porque ele quer, é um fenômeno fisiológico. Se vocês forem para uma região muito fria, não conseguirão entrar em hibernação porque vocês não possuem hormônios para isso.
Os animais que sobreviveram nessas regiões muito frias, os mamíferos que sobreviveram nessas regiões muito frias, eles possuem uma fisiologia apropriada para isso. Dentre as aves, os beija-flores, por exemplo, eles entram em latência todas as noites. É que o metabolismo do beija-flor é tão acelerado que se ele não entrar em latência durante a noite, ele consumiria as reservas nutricionais do corpo e morreria. O termo hibernação é adequado quando nós falarmos numa latência que cobre o inverno. Agora, quando a latência não depende do inverno, mas de queda de temperatura, ou no caso do beija-flor, uma redução metabólica para não consumir as reservas, aí o ideal seria falar em latência. Os organismos estão em latência. Portanto, os répteis dominaram o planeta e a diversidade deles foi tão grande que eles acabaram originando um grupo que se tornou gigante, com representantes enormes, que dominaram o ambiente terrestre e voltaram para o ambiente aquático. E alguns permaneceram pequenos. Obviamente estou falando dos dinossauros. Se deram tão bem que alguns que tiveram genes que multiplicaram o seu tamanho, eles conseguiram sobreviver mesmo sendo gigantes terrestres. Um gigante aquático é mais fácil. A água oferece sustentação para o corpo. Um gigante terrestre gasta muita energia para desafiar a gravidade. Mas o sucesso deles foi tão grande, que eles puderam se tornar gigantes e mesmo assim sobreviver. Havia alimento em abundância para eles. A Terra estava passando por um período de climas favoráveis. E, portanto, eles conseguiram dominar o planeta. Como eu já disse, alguns terrestres, alguns sofreram mutações que os viabilizaram a voltar para o ambiente aquático e surgiram os ictiossauros, que são descendentes dos dinossauros, só que aquáticos. E nesse meio tempo eles dominaram o planeta até que muito possivelmente veio um cataclisma global, a hipótese da queda do meteoro que teria levado ao extermínio deles. Não porque o meteoro teria caído na cabeça de cada um deles, mas porque a queda do meteoro teria provocado uma alteração climática global. E essa alteração climática global teria levado ao desaparecimento de boa parte das angiospermas, das vegetais como um todo, que serviam de alimento a eles. E aí começou a afetar toda a cadeia alimentar, tanto oceânica quanto terrestre. Houve o extermínio de algas, o extermínio de vegetais terrestres, porque muito possivelmente o planeta ficou um bom tempo sem luz, devido à fuligem lançada na atmosfera pelo impacto. Chuvas ácidas podem ter acontecido devido à liberação de compostos de enxofre na atmosfera. Aí começou a chuva ácida. Compostos de carbono, formando ácido carbônico, participando da chuva ácida. Alguma coisa realmente catastrófica aconteceu. E essa mudança climática teria levado à extinção de boa parte dos produtores. E aí a cadeia alimentar inteira foi sendo afetada até chegar neles. E como eles eram grandes comedores, foram sendo eliminados. Sobraram os pequenos répteis. Pequenos, né? Quando pensa um crocodilo, é pequeno perto dos gigantes do passado. Os crocodilos do passado eram muito maiores. Eles foram sendo eliminados. Sobraram aqueles que consumiam menos energia, aqueles que conseguiam hibernar. Há uma hipótese de que, dentre os dinossauros, muitos já eram homeotermos, comilões, gastadores de energia, e, portanto, isso teria favorecido sua extinção. A falta de alimento teria sido totalmente fatal para eles. Aqueles que conseguiam hibernar talvez tenham conseguido sobreviver por um período maior e deixar descendentes. Esse período todo não foi da noite para o dia, tá? Os dinossauros não foram extintos no final de semana. Já havia tido extinção de várias espécies, algumas ainda estavam florescendo, mas esse possível impacto teria levado ao extermínio deles ao longo de alguns milhões de anos. Pronto, eles foram eliminados. Só que antes deles serem eliminados, os dinossauros deixaram um grupo que persiste até hoje. Um grupo de dinossauros teria desenvolvido asas e esse grupo originou as aves. Portanto, para alguns zoólogos, as aves são os últimos dinossauros do planeta. Os últimos dinossauros não, os últimos representantes da linhagem dos dinossauros. E de um outro grupo de répteis, mas não de dinossauros, teriam surgido os peludos, teriam surgido os mamíferos, no primeiro momento pequenos, e aos poucos foram se diversificando, gerando toda a gama de mamíferos que nós temos. Uma das características dos répteis, portanto, é o seu aparelho respiratório mais eficiente, a sua pele impermeabilizada que evita perda de água.
os seus ovos com casca e dentro dos quais o embrião cresce desenvolvendo anexos que garantirão o seu desenvolvimento dentro desse ovo. 4 anexos. O córion, que vai promover as trocas gasosas, o amnion, que vai armazenar água para o embriãozinho se desenvolver, o saco vitelínico, que fornecerá alimento, e o alantoide, que vai crescendo aos poucos armazenando as excretas. 4 anexos embrionários dentro daquele ovo. Os répteis tiveram sucesso e deles vieram os dinossauros e dos dinossauros as aves. E de um outro grupo de répteis vieram os mamíferos. O fato é que aves e mamíferos já possuem o tal do sangue quente, já são homeotermos, o que significa que algum réptil anterior mesmo aos dinossauros já deveria ter homeotermia, o que leva a crer que pelo menos alguns dinossauros já tinham homeotermia. Com isso, aves e mamíferos, sendo homeotermos, conseguem desafiar não só o planeta seco, mas o clima e manter-se ativos o período todo da sua vida, do seu dia e época do ano, não importa a estação, eles estão em atividade, com exceção, óbvio, de alguns que entram em hibernação. O que nós herdamos dos répteis, portanto, foi um pulmão mais desenvolvido. No caso das aves, esse pulmão ele ramificou por todo o corpo, originando sacos aéreos. No caso dos mamíferos, esse pulmão foi desenvolvendo inúmeras pequenas dobrinhas chamadas alvéolos, amplificando a superfície respiratória milhares de vezes. Então, os dois grupos, eles aumentaram a eficiência de trocas gasosas. No caso dos mamíferos, desenvolvendo milhões de alvéolos. No caso das aves, sacos espalhados por todo o corpo, amplificando a superfície de trocas gasosas. Portanto, o pulmão espalhou pelo corpo. Nas aves, esse pulmão espalhado pelo corpo, ele espalha ainda na fase embrionária, quando os ossos estão se desenvolvendo. E os ossos se formam no entorno desses sacos aéreos. Por isso que os ossos das aves são ocos por dentro e há ar dentro deles. Nossos ossos são pesados, os das aves são leves. E essa leveza do corpo da ave, espalhada por todo o corpo, foi uma das chaves para que elas conquistassem o meio aéreo e pudessem voar. As aves, portanto, dominam o meio dos ares, junto com os insetos, porque elas não apenas têm asas. A asa é uma estrutura de voo importante, óbvio. As penas, que são escamas modificadas, e as escamas vêm do réptil e não dos peixes. A escama dos répteis é epidérmica. A escama do peixe ósseo é dérmica. E a do peixe cartilaginoso é dermoepidérmica. Então a escama dos répteis não tem nada a ver com a escama dos peixes. Ela é epidérmica. Ela é mais superficial. Ela origina as penas das aves. Em vez de escamas pequenas, penas longas. Quando a asa da ave bate, ela consegue deslocar um volume de ar suficiente para empurrar o corpo. E é assim que ela voa. Mas o batimento da asa faz com que ela apenas saia do chão. Voar exige aerodinâmica, e as aves têm aerodinâmica. Esse movimento do voo depende da musculatura peitoral. A musculatura das asas é mais para equilíbrio. Quem faz a asa bater é a musculatura peitoral. E algumas aves desenvolveram um peito bem desenvolvido para fazer esse movimento. Só que esse peito ele está ligado a um osso externo que não é como o nosso, chato. É um osso externo saltado. A musculatura se prende a esse osso e, portanto, agora aumenta o volume de músculos para o voo. Então as aves têm esse externo em quilha. Esse externo em quilha possibilita um maior volume de musculatura peitoral e, portanto, o batimento das asas é forte. Ainda não é suficiente, é preciso leveza. Os ossos são ocos, com ar dentro. Aí você tem leveza. Em vez da ave ter 2 rins, tem 1. Elas não têm útero, as fêmeas, elas põem os ovos, portanto elas são engravidadas e põem os ovos para fora. Elas não levam o peso do filhote dentro do corpo. Com isso elas conseguem leveza, em vez de 2 ovários, apenas 1. Com a leveza e a aerodinâmica e as asas, as aves conseguiram voar. Mas ainda precisa de energia. O voo gasta energia. Ah, que fantástico! O coração tem 4 cavidades e esse coração com 4 cavidades garante o máximo de eficiência de distribuição de oxigênio e gás carbônico sem que eles se misturem. Ou seja, os tecidos do corpo recebem um sangue riquíssimo em oxigênio.
O tubo digestivo das aves é extremamente sofisticado. Elas não têm dentes para mastigar, mas elas têm um estômago mastigador chamado moela. Então elas conseguem triturar as sementes que as angiospermas e as gimnospermas deixam. A semente é rica em amido, amido é carboidrato é fonte de energia. Então esse estômago mastigador vai fazer com que os carboidratos sejam triturados e a digestão enzimática entre em ação e elas tenham glicose no corpo suficiente para fornecer energia. Olha que fantástico! O tubo digestivo é mais complexo, o aparelho circulatório é mais complexo, tá? O aparelho respiratório é mais complexo. Então eu tenho combustível do tubo digestivo mais complexo, comburente vindo do aparelho respiratório, combustível é glicose, comburente é oxigênio. Um circulatório que garante uma eficiência máxima na distribuição de oxigênio e alimento pelo corpo. Com isso, elas têm energia suficiente e podem voar e dominaram um meio que não tinha ninguém. Puderam subir nas árvores e pegar as suas sementes e frutos para comer e polinizar. E ao polinizar, dispersar ainda mais as angiospermas, tanto garantindo a reprodução pelo pólen como a dispersão dos seus frutos. Os mamíferos seguiram um caminho equivalente. Aumentou o tubo digestivo cheio de glândulas digestivas, com uma superfície enorme do intestino todo cheio de dobras. O aparelho respiratório cheio de alvéolos, a quantidade de oxigênio entrando no corpo é imensa. E o coração com 4 cavidades, permitindo que o oxigênio circule sem se misturar com gás carbônico, garantindo uma ótima oxigenação dos tecidos, assim como nas aves. E o que aconteceu? Os mamíferos dominaram o meio terrestre junto com as aves. Então aquele domínio do meio terrestre que era dos répteis foi transferido para aves e mamíferos, que estão agora viajando pelo planeta, distribuindo pólen, distribuindo sementes, distribuindo os frutos com as sementes dentro e ajudando os outros vegetais a ocupar esse planeta. Aí, dentre os mamíferos, surge o homem. E o homem aprendeu a fazer a agricultura. Com a agricultura formou cidades. Formando cidades, ele impactou o meio. Aprendeu a plantar, aprendeu a fazer uso das plantas para viver, mas impactou os ecossistemas onde vive e hoje paga um preço por isso. As aves desenvolveram penas a partir das escamas dos répteis. Nós desenvolvemos pelos a partir daquelas escamas. Os pelos, o cabelo, são escamas modificadas, escamas filiformes, ou seja, com forma de filamentos. Nós, portanto, e as aves, somos herdeiros daquela transição de sucesso dos répteis para o meio terrestre. Com a grande vantagem, aves e mamíferos, como tem muito alimento e oxigênio circulando pelo corpo, puderam usar essa energia que está sobrando para controlar a temperatura corporal. Isso nos tornou homeotermos. E, portanto, podemos habitar qualquer lugar do planeta, em qualquer época do ano. É óbvio, nós somos muito limitados pela falta de pelo, mas graças ao nosso cérebro, que possibilitou o desenvolvimento de tecnologia, nós fizemos roupas e com essas roupas podemos ocupar até o ambiente antártico, construindo grandes casulos, né, grandes laboratórios fechados, onde a temperatura é mantida dentro dos limites da nossa capacidade. E assim dominamos o planeta. Aves e mamíferos hoje são os senhores da superfície terrestre, que um dia já foi dos répteis. Mas também dividimos esse espaço com insetos, com aracnídeos, com miriápodes. E sem os insetos não teríamos boa parte dos alimentos, porque eles são os principais polinizadores do planeta.